Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus. Bom, turma, hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma história missionária. O título dessa história é Vivendo para Agradar a Deus. Aí, quando a gente ouve falar a palavra missionário, você já logo imagina uma pessoa assim, pouco conhecida ou que mora num país distante, mas não. A nossa história de hoje é sobre um personagem brasileiro e que eu tenho certeza que principalmente os meninos vão gostar muito de conhecer ele. Se você ouvir essa história e perguntar para o papai sobre o personagem que eu vou contar a história dele aqui hoje, com certeza o papai, o vovô, o tio vai saber falar para você sobre esse personagem. O nosso personagem de hoje, ele se chama Jorginho. Isto mesmo. Este daqui é o Jorginho. E o Jorginho estava lá brincando de bolinha de gude junto com seu irmão Jaime. Ele, desta vez, nós estamos jogando pra valer, viu, Jaime? E ele tinha 9 anos de idade. E ele falou bem assim: vamos ver se eu consigo pegar de volta alguma das minhas bolinhas de gude que você conseguiu tirar de mim na nossa aposta anterior. E aí outras crianças da vizinhança se juntaram ali também para jogar junto com eles e ficar lá os meninos tudo de cocado, com suas mãos assim já em posição de jogar bolinha também. E aí o Jorginho lá com seu polegar e o seu indicador, pau! Jogou a sua bolinha e yupi! Consegui! Ela foi como um canhão e ele conseguiu de volta a bolinha de gude predileta dele. Qual era o seu nome? Jorge de Amorim, apelidado de Jorginho. Era o mais novo de uma família de 2 irmãos e 4 irmãs. E quando ele tinha 10 anos de idade, seu pai morreu. E depois disso, o Jorginho começou a trabalhar para ajudar a mãe em casa, a colocar o pão na boca dos irmãozinhos. Ele trabalhava fazendo, sabe o quê? Varrendo os prédios do condomínio aonde ele morava. Ele e seu irmão saíam não só o prédio do condomínio onde ele morava, mas da vizinhança também. Eles moravam no bairro de Guadalupe, no Rio de Janeiro. E o seu irmão todo dia de manhã: hora de levantar, vamos, 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 porque o Jaime era seu irmão mais velho. E eles trabalhavam junto todas as manhãs, varrendo os prédios. Mas Jorginho, ele não ficava com o dinheiro, não. Ele dava para sua mamãe para comprar comida e roupa para todos eles. E embora ele e seu irmão trabalhassem bastante, eles ainda tinham tempo, sabe para quê? Para ir à escola e fazer o que todo menino gosta. O que que todo menino gosta? Jogar futebol, isso mesmo. O Jorginho, ele era um ótimo jogador de futebol. E os meninos da vizinhança, tudo, sempre chamavam ele para jogar futebol com eles. Geralmente, né, uma das primeiras coisas que um pai brasileiro dá para o seu filho, assim, quando ele começa a andar, é o quê? Uma bola de futebol. Muitas pessoas aqui no Brasil fazem isso, não é? E aí, pô, o Jorginho jogou a bola e o outro do outro lado falou: peguei, peguei. E aí a bola foi chutada para o gol. E quanto mais Jorginho jogava futebol com os meninos da vizinhança, com seu irmão, mais ele se tornava um ótimo jogador. Ele era um esportista rápido e um forte chutador de bola. E seus amigos podiam contar com ele para ajudá-los a ganhar toda vez que eles montavam time na rua.
E aí um dia, o senhor Castanho, que era um amigo da vizinhança, foi e perguntou para o Jorginho: Jorginho, você gostaria de se juntar ao time de futebol Atílio? Oh, sim, senhor Castanho. Ele respondeu, porque o seu Castanho era como um pai para ele, já que o papai dele tinha falecido. E aí, quando o Jorginho tinha 13 anos, ele mostrou talento para jogar. E aí, aqueles pessoal, os olheiros, né, de times grandes de futebol, os observadores de talento, eles estavam procurando bons jogadores para unir-se aos seus times. E eles perceberam as habilidades do Jorginho no jogo e ele foi convidado para ser jogador do Clube América do Rio de Janeiro. E vários anos se passaram e o modo de jogar do Jorginho continuou a ficar cada vez melhor. Aí logo ele foi reconhecido pelo time nacional de futebol e ele foi jogar, sabe em qual time? No Flamengo, isso mesmo, que é o time lá do Rio de Janeiro, um time carioca. E você acha que o Jorginho ficou entusiasmado com isso? É claro que sim. Por que que ele ficou entusiasmado? Porque o Jorginho, agora, ele foi o quê? Ajudou seu time a ganhar a Copa Mundial Júnior. E todo mundo, parabéns, parabéns, Jorginho, por você nos ajudar a conquistar mais esse prêmio. E quem recebeu essa boa notícia, quando ele recebeu essa boa notícia, né, que o time dele tinha ganhado, ele já estava com 18 anos de idade e ele agora estava animado, porque ele e seu time venceram também o torneio do México, que é o que? A Copa América de Futebol. E por um bom tempo, o Jorginho estava indo tudo bem com ele, tudo muito bem, mas ele sabia que algo estava errado. Ele sentia que alguma coisa estava errada dentro dele, sabe? Ele não tinha paz, não tinha uma alegria verdadeira, até mesmo o carro esporte que ele tinha comprado, novinho, as roupas finas que ele usava agora, não fazia ele feliz. E o Jorginho sabia que era pecado o que estava deixando ele triste. E ele começou a usar bebida alcoólica, a gastar seu dinheiro de forma errada. E será que ele sabia que Deus amava ele com amor eterno? Porque a Bíblia nos ensina, crianças, aqui em Jeremias 31:3 fala bem assim, ó, o que Deus fala aqui, ó. Com amor eterno te amei. Então, a Bíblia nos diz isso, que Deus nos ama o quê? Com amor eterno. Talvez Jorginho se sentisse amado, porque tinha dinheiro, tinha fama, jogava num bom time de futebol, que era o Flamengo. Mas como ele se sentiria se o dinheiro acabasse e ele não fosse um jogador de futebol famoso? Um dia o Jorginho percebeu alguma coisa diferente no seu irmão, no Jaime. E ele percebeu que o Jaime tinha parado de beber. E ele falou: Ei, Jaime, o que está acontecendo com você? Aí ele falou: eu me tornei cristão e parei de beber. Aí o Jorginho ficou perplexo e ele pensou: o Jaime não tem muito dinheiro, não tem um carro fantástico como eu tenho, ou então muitas namoradas como eu tenho, e ainda assim ele é tão feliz e ele tem uma paz no seu coração. Será que Deus fez tanta diferença assim na vida de alguém? Como o Jorginho ia descobrir a resposta para a sua pergunta? Quem lhe falaria da pessoa mais importante que já existiu? O Filho perfeito de Deus, o Senhor Jesus maravilhoso. Quem será que ia falar isso para ele? Ele não podia esquecer a mudança de vida do seu irmão. E muitas vezes ele pensava: como é que o Jaime pode ser tão feliz se ele não é um atleta famoso como eu e nem tem tantas coisas como eu tenho? Minha mãe também se tornou cristã como Jaime.
E o Jaime sempre falava para o seu irmão sobre a mudança que Jesus Cristo podia fazer na vida dele. E aí o Jorginho sempre falava: ah, no dia 17 de agosto, quando eu fizer o meu aniversário, aí eu recebo Jesus no meu coração. Aí o irmão dele falou: e se Jesus voltar no dia 16 de agosto? O que é que você vai fazer? E aquela pergunta começou a incomodar o Jorginho assim dentro do coração dele. Aquilo começou, ele não conseguia esquecer aquela pergunta. O que vai acontecer se Jesus Cristo voltar para mim antes que eu receba? Ah, mas ele sabia a resposta e ele não queria pensar não, porque ele vivia longe da presença de Deus e ele sabia que se ele morresse, ele não teria como ir para a eternidade. E cada dia aparecia novos problemas para o Jorginho. Ele estava discutindo com a Cristina, a namorada dele, que ele estava planejando se casar. Ele estava bebendo cada vez mais, dirigindo sempre em alta velocidade. Durante os jogos ele só estava tomando cartão amarelo, estava indisciplinado, estava tendo um mau comportamento. E aí um dia ele se feriu gravemente. E os médicos do time falaram: olha, se você não se cuidar, Jorginho, você vai ter que acabar encerrando a sua carreira mais cedo. E aí um dia ele foi e conversou com o seu irmão sobre tudo que estava acontecendo com ele. E aí ele perguntou: Jaime, o que você acha que eu devo fazer? O Jaime: olha, você precisa aceitar Jesus, Jorginho. E o que você acha que o Jorginho ia fazer? Será que ele ia admitir que ele era pecador? Será que ele ia entregar a sua vida para Jesus, crianças? O que você acha que o Jorginho ia fazer agora que o irmão dele tinha falado para ele que o que ele precisava era aceitar Jesus? Será que ele ia admitir que no coração dele ele precisava ter Jesus morando ali dentro? Aí o Jorginho entrou numa igreja, né, que o irmão dele convidou, e ele ficou lá durante todo o culto em silêncio. Ele ouviu verdades que eram novas para ele. E aí ele ouviu o pastor falando o que está escrito lá em Romanos 3:12. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Você e eu pecamos. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e essa é a única forma pela qual você poderia ser salvo. Ele tomou o castigo quando morreu numa cruz. Em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. E o pastor falou: você é convidado a receber o presente da vida eterna, porque Deus fala em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você nascerá de novo por dentro. Sua vida velha de pecado vai ser perdoada e você se tornará uma nova pessoa. E o Espírito Santo de Deus viverá em você para ajudá-lo a fazer a coisa certa. E aí leu lá o versículo de 2 Coríntios 5:17, que está escrito bem assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. E naquele dia, o Jorginho saiu da igreja pensando em tudo o que ele tinha ouvido, tudo que o pastor tinha dito sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Jesus Cristo perdoaria, o faria de novo por dentro, que seus pecados seriam perdoados. E aí ele foi e conversou com a sua noiva, né? A sua namorada, que agora era a noiva dele, a Cristina. Cristina, eu quero lhe contar o que eu ouvi. E aí ele compartilhou com ela. Ela também ficou entusiasmada. E o que vocês acham que o Jorginho e a Cristina fizeram? Isso mesmo, criança. Ambos creram em Jesus Cristo e receberam como o seu único e suficiente Salvador.
Agora, o Jorginho, ele era o quê? Uma nova pessoa. E ele falou para ela: esta é a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. Eu sinto uma mudança tão grande aqui dentro de mim, Cristina. Nossa, tá tudo diferente as coisas que eu já experimentei no passado. E a minha vida velha, olha, tá esquecido. É verdade, eu agora sou novo por dentro. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se fizeram novas na minha vida. Agora eu sei que eu tenho paz interior. E o Jorginho disse para os companheiros do seu time lá que ele estava jogando que ele agora era um cristão. E os seus amigos começaram a tirar o sarro, né? Zombar dele. Você acha que ele se incomodou com isso? Ele não se incomodou. Eles foram surpresos com a mudança de comportamento durante os treinos e os jogos, porque agora ele não estava mais falando palavrão, agora ele estava se comportando e ele, quando ele aceitou Jesus, mudou, se transformou numa nova pessoa, ele ganhou um prêmio que era muito almejado por todos os jogadores, que era o prêmio Jogo Limpo. Ele ganhou o troféu, mas alguma coisa muito importante tinha acontecido na vida do Jorginho. Agora ele e a Cristina tinham se tornado cristãos e eles podiam ter um casamento cristão. E aí, depois de se casarem, eles oravam frequentemente para que seu casamento honrasse a Deus. E eles falaram que quando os filhos dele nascessem, eles iam criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E enquanto isso acontecia, o Jorginho foi escolhido para fazer parte da seleção olímpica de futebol. A seleção brasileira que ia jogar o quê? As Olimpíadas. Iam jogar nas Olimpíadas. E quando chegou, o jogo seria na Bolívia. E quando chegou lá na Bolívia, ele foi saudado pelo treinador que se chamava Teotônio. E o Teotônio, ele era cristão também. E ele o Jorginho começou a falar de Jesus para todos os jogadores da seleção. Eles falaram de Jesus para o Nelsinho, para o Bernardo, para o Mirandinha, para o Bebeto. E eles ouviram, enquanto o Jorginho lia a palavra de Deus, que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A princípio, eles não queriam ouvir o Jorginho falar sobre Jesus Cristo, mas finalmente eles começaram a prestar atenção. E o time deles estava perdendo muitos nos jogos. E um jornalista, escritor, falou bem assim, que assistir aos jogos que eles jogavam era uma derrota. Eles não tinham nem prazer mais em falar que era jornalista brasileiro e que torciam pelo time do Brasil. E um dia, depois do jogo, o Jorginho pediu a Deus uma mensagem na Bíblia para ele poder levar para os seus companheiros. E saiu lá em 1 Samuel 17, a história onde Davi derrota o gigante Golias. E ele nunca ainda tinha ouvido, porque ele ainda era novo convertido. Ele ainda não tinha ouvido, lido sobre essa história de Davi. E ele ficou muito animado com a confiança que Davi tinha em Deus e a vitória sobre o gigante. E ele compartilhou a história com todo o time. E ele falou: se nós não duvidarmos, poderemos ganhar o jogo assim como Davi venceu Golias. E os jogadores ficaram encorajados, com a palavra que Jorginho deu. E o Jorginho estava certo que eles poderiam ganhar o jogo e ser campeões. E Jorginho lá, na hora lá dos dribles, na hora do jogo contra a Bolívia, ele precisava o quê? Que o seu companheiro, o Bebeto, jogasse a bola para ele e ele finalizasse o jogo. E aí ele finalizou e fez gol e todo mundo vibrou, o Brasil todo vibrou, por quê? Eles conseguiram
ganharam o jogo contra a Colômbia de 1-0. E o Bebeto, quando chutou a bola para ele, Jorginho correu e silenciosamente ele falou bem assim: Senhor, ajude-me, porque esse jogo não é para mim, mas esse jogo é para o Senhor. Depois disso, o técnico lembrou ao time: o que o Jorginho disse sobre Davi e Golias é importante. Nossa confiança deve estar no Senhor Deus, assim como o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 12:10. Olha só o que está escrito aqui, crianças, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. E o que o técnico queria dizer para eles? Que eles estavam ali, aquele time, sabe, bem coeso, bem junto, e com certeza os outros times iam tentar fazer com que eles ficassem desfocados, fazer com que provocar para eles poder perder o jogo. Eles falaram, mas se a gente continuar ali firme, jogando do jeito que nós estamos jogando e com confiança no Senhor, nós vamos conseguir. E eles conseguiram ganhar a Copa América, e aí eles foram o quê? Selecionados para participar das Olimpíadas de 1988. E durante as Olimpíadas, Jorginho e outros amigos cristãos também começaram a se reunir com outros jogadores para estudar a Bíblia. Mas os jogadores, assim começou um ou outro a frequentar a reunião, dali a pouco estava todo o time, todo mundo ouvindo o Jorginho. E aqueles líderes também, aqueles que já eram mais tempo cristãos, a lerem a Bíblia, e todo o time ficou ali bem juntinho, e eles conseguiram fazer o quê? Ganharem a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. E depois de um dos jogos, o Jorginho e o Batista, que era outro jogador e crente também, eles, no final do jogo, que os repórteres vieram conversar com eles, eles cantaram uma música. E se vocês, turminha, pegarem, pesquisar essa história que a professora Esther está contando para vocês, do jogador Jorginho, ela é uma história verídica. Ele é um jogador da seleção brasileira. E essa história, se vocês ir lá na internet procurar sobre a vida dele, Jorge de Amorim, vocês vão o quê? Vão ver tudo isso que eu tô falando, as reportagens, né, que fizeram com ele, as entrevistas que fizeram com ele. E aí ele cantou: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão de um oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E ele cantou, os repórteres ficaram impressionados, que no dia seguinte eles quiseram saber mais sobre Jesus. E no final das Olimpíadas de Seul, na Coreia, o time do Jorginho ganhou a medalha de prata. Depois disso, Alex Ribeiro, o líder de estudo bíblico, comparou a vitória deles com a coroa incorruptível que os crentes que amam a Cristo, mesmo durante períodos difíceis, receberão um dia no céu. E ele se lembrou dos versículos de 1 Coríntios 9, 24 e 25, que está escrito bem assim, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Que nós aqui na terra, né? Ou quando ele leu essa passagem na Bíblia, ele estava querendo falar, tá todo mundo aqui, todos os times do mundo,
jogando, todo mundo quer uma medalha. Mas todos nós aqui podemos ganhar cada um a sua medalha lá no céu, que é o quê? A nossa salvação. Porque esta coroa, essa medalha, ela durará para sempre. Embora Jorginho tenha ganhado 30 competições, o que significa que ele compareceu a 30 jogos internacionais com a camisa da seleção brasileira, quando ele tinha 20 anos, ele ajudou seu time a ganhar a Copa Mundial no México. Então, ele também participou da Copa do Mundo. Ele foi um dos jogadores que participaram ali da seleção brasileira. E nas Olimpíadas de Seul, ele ganhou também segundo lugar, ganhou a Copa Mundial em Los Angeles, na Califórnia. E ele diz que o seu relacionamento com o Senhor Jesus é a coisa mais importante da sua vida. Ele fala isso até hoje. E parece que o Jorginho chutou uma bola de futebol, sabe? Ele jogou a bola de leste a oeste, de norte a sul, porque vocês sabem que a Copa do Mundo é transmitida para o mundo todo. Então, ele ficou conhecido no mundo todo quando ele participou da Copa do Mundo e ganhou. E parece que ele também ficou reconhecido porque agora ele fazia parte de um grupo chamado Atletas de Cristo. E ele falou que através do futebol, já que todo mundo gostava de futebol, ele ia levar a mensagem da salvação. E ele, um dia, dando entrevista, ele falou que o lema da vida dele é o quê? Viver para agradar a Deus. Ele falou, eu não quero ser somente lembrado por ser um bom jogador de futebol, mas também por um cristão que usou o seu esporte para proclamar o evangelho a milhões de pessoas. E um dos líderes do Ministério Atletas de Cristo falou, ele é reconhecido em volta do mundo nos esportes, como aquele que mostra através da sua vida o que crê sobre Cristo. Ele é um jogador generoso, sempre servindo a todos os companheiros do time. Agora, imagine a surpresa do capitão do time adversário quando o Jorginho pegou a Bíblia e deu para o capitão antes de começar o jogo. Isso, crianças, vocês não acham bonito? Que se é honrar a Deus ou não? Então, todas as vezes que ele ia jogar, ele sempre trazia uma Bíblia e no final do jogo dava a Bíblia de presente para o capitão do outro time. E uma vez um repórter perguntou para o Jorginho, seu estilo de vida não é chato, não? Você não vê você nas baladas, comemorando junto com os outros jogadores? Ele não. Eu sou muito feliz por saber que Deus me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Eu amo gastar meu tempo com a Cristina, com os meus filhos, ouvindo música cristã, jogar futebol e tênis. E quando o Jorginho e a Cristina já estavam com os seus filhos, eles tinham ali dentro da sua casa um lugar de oração, porque a Bíblia, a palavra de Deus, era centralizado dentro da sua casa. E ele falou, muitas pessoas querem falar comigo porque eu sou um jogador de futebol famoso, mas eu aproveito e compartilho com eles a minha fé em Deus e digo que sou uma pessoa simplesmente normal, que tem Jesus na sua vida. E nós cristãos sempre somos os vencedores porque conhecemos o Senhor Jesus. E aí ele, como membro do Ministério Cristão Atletas para Cristo, o que o Jorginho fazia? Essa instituição religiosa, Crianças Atletas para Cristo, hoje ela tem milhões de esportistas de vários esportes, futebol, tênis, natação, beisebol, vôlei, basquete, de várias modalidades esportivas, tem atletas cristãos. E havia 6 cristãos que jogavam no time com ele na Copa de 1994. Quando o time jogou
contra os Estados Unidos, eles fizeram o quê? Eles oraram antes do jogo, pois criam que Deus ouve aqueles que o buscam. E todas as vezes agora eles oravam em campo. E eles falou: esta Copa do Mundo parece mais um culto de adoração do que um jogo de futebol, falou um do repórter do jornal. O Jorginho orou para saber em qual time, depois que ele saiu da seleção brasileira, né, parou de jogar, ele perguntou para Deus: qual time, meu Deus, eu devo jogar para poder, através do futebol, levar a tua palavra? E aí Deus preparou tudo para que ele fosse para onde? Jogar no time do Japão. E junto com outros jogadores cristãos, eles levaram o evangelho às pessoas japonesas, porque eles desejavam muito trazer pessoas daquele país para Cristo. E quanto tempo o Jorginho ficou nesse time? Ele assinou um contrato de 2 anos. Para onde quer que Deus o guiasse depois disso, ele falou: eu vou para servi-lo. Antes, eu precisava ganhar sempre no futebol para me sentir bem, ele falou numa das entrevistas. Mas a Bíblia diz, aí ele se lembrou do versículo, ele sempre se lembrava do versículo que ele tinha ouvido na primeira vez que ele tinha ido à igreja, lá de 2 Coríntios 5:17, que está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, já ficou para trás, então tudo se fez novo. E como um atleta, eu vivo em constante tensão entre a vitória e a derrota. Experimentei grandes vitórias e grandes derrotas no campo, mas através da minha fé em Deus, eu aprendi a continuar ganhando e perdendo em perspectiva. Eu quero viver para agradar a Deus, seja na vitória ou na derrota. Que história maravilhosa, não é, turminha? Desse jogador de futebol. E eu tenho certeza que principalmente vocês, meninos, podem pegar a história da vida do Jorginho e usar como inspiração para a vida de vocês. Você, assim como ele, já pediu a Deus para te dar vitória sobre todos os problemas que te derrotam? Você já foi derrotado ou falhou em obedecer aos seus pais ou aqueles com quem você vive? Você já discutiu ou ficou magoado com seu irmão? Ou irmãzinha, ou amigo? Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, assim como o Jorginho, você pode confessar os seus pecados, porque Deus promete, aqui em 1 João 1:9 está escrito, se confessarmos, ou seja, admitir o nosso erro, os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, lembre-se que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você pode agradecer a Deus por ter lhe dado uma nova vida interior. Quando você confiar nele, dando-lhe a sua vida para que ele seja o seu Salvador e Senhor. Porque ele fala em Hebreus 13:5, está escrito bem assim, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Então lembra-se de agradecer a Deus por você ser uma nova criatura, confessa os seus pecados, peça-lhe para ele te ajudar a dar vitória sobre todos os seus pecados e viver uma vida assim como Jorginho, a vida para agradar a Deus. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, eu vou fazer uma oração agora de confissão de pecado e você aí peça para Jesus entrar no seu coração, porque em João 1:12 ele fala bem assim, mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para você ter Jesus dentro do seu coração, para que ele entre aí no seu coraçãozinho, você tem que crer. Então, vamos lá fazer essa oração? Querido Deus, eu confesso que sou pecador e te peço, papai,
que o Senhor perdoe os meus pecados, entra no meu coração e me ajude a fazer o que é certo, porque eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo tão grande sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. E me ajude a viver uma vida que possa te agradar, assim como o Jorginho, o jogador de futebol, personagem da nossa história de hoje. Desde já te agradeço por tudo. Amém. E olha só, crianças, quando você pede para Deus entrar na sua vida, é isso daqui que acontece, ó. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, aprendido sobre a vida desse jogador de futebol da nossa seleção brasileira que deu muitas alegrias para o nosso país e que se inspirem na vida dele e procurem também viver de forma a agradar a Deus. Bom, turminha, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, curta, comenta, compartilha, tem o sininho lá do lado, aí você vai lá, clica em todas, que é para toda vez que a professora Esther postar um vídeo, você está recebendo a notificação. Eu sempre posto vídeo segunda, quarta e sexta-feira. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.